Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Sem Fé Não Tem Graça. Eu quase esqueci o nome, quase errei o nome do podcast. Eu vou treinar mais essa primeira parte. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E este episódio ele retrata uma realidade que a gente vivenciou na última semana e que a gente vai sacramentar o ocorrido aqui, que a gente vai falar sobre perdão. E Bola, eu quero aqui externar um perdão a você, porque para você que está aí de fora, o Bola não me seguia nas redes sociais, a gente descobriu por acaso e quase que esse grupo acabou antes de um ano de existência, né? Sim. Mas só quero externar a ti que o perdão foi entregue e você... Ele nem te pediu perdão? Ah, não? Não. Então não tá entregue o perdão e a gente volta pro nosso início. Me perdoa, Júlio. Pronto. Agora sim. Que bonito. Um Tivemos episódio esse- de reconciliação, né? Eu tive alguns problemas já com isso, então Não. estamos tentando resolver. Até mais sérios que esse. Até mais sério que esse. Eu imagino. Mas espero que a Débora tenha te perdoado e a Elisa também. Não era pra citar nome. Ah, sem nomes. Espero que as A pessoas pessoa- tenham te perdoado. Isso. E esse episódio a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Não nessa magnitude toda que foi eu saber descobrir por acaso que você não me seguia. Uma Né? traição, né? Uma traição. Eu te marquei nas postagens e não vi que não era Eu recíproco. vi que não conseguia marcar. Mas então, vamos falar hoje sobre perdão. Tanto num aspecto, o perdão de Deus para com a gente, como o perdão ao próximo, enfim. E começando, Bola, o que é mais difícil, perdoar ou ser perdoado? Antes a gente não citava o nome. Pra você deixar. Porque ficava aquele vácuo eterno. Não, mas era uma característica, né? Enfim. Quer começar, Wesley? Não, agora não Ok, quero. então. Não, pode começar. Eu cedo a palavra. Não quero. Ela pergunta qual era a pergunta. O que é mais difícil? Tá Perdoar ou ser perdoado? Então, eu acredito que é mais fácil, mais difícil perdoar, né? Que realmente essa questão do perdão, se a gente realmente levar a sério as situações da vida, como elas acontecem, né? E no relacionamento com as pessoas, realmente é muito difícil perdoar. Não é uma coisa fácil, né? Tem que ser feita, mas não é porque tem que ser feito que é fácil. Então, é muito difícil perdoar. Porém, né? É um imperativo bíblico, né? Cristo falou sobre isso. E então, a gente tem que lidar com essa... Temos que lidar com isso, né? É difícil, tem que ser feito, mas e agora, né? Como proceder? Então, eu acho que é sobre isso que a gente vai meio que conversar, assim. De todas as implicações que tem isso, né? E entender que isso não começa em nós. Nós não somos os primeiros a... Eu não digo nem ser exigido, né? Mas ter essa questão do perdão na nossa vida, para o nosso próximo, enfim. Isso já vem desde o início, né? Desde a criação, quando o ser humano precisou do perdão de Deus. Sim. Já desde o início lá. Então, já é um evento que vem durante toda a história e ali na Bíblia você vai encontrar desde lá do início das primeiras histórias e ratificado no maior de todos, que foi o sacrifício de Cristo na cruz pelo perdão de todos os nossos pecados, né? Então, em nenhum momento eu vejo que ele é fácil. Em nenhum momento você vê uma facilidade, perdoar é simples, quando essa questão tá relacionada ao homem. Em nenhum momento você vê uma facilidade nesse processo. E muitas dúvidas, né? Porque se eu perdoo, eu esqueço tudo, e é isso? Como que é o perdão de Deus para com a gente, enfim. Wesley. A pergunta? Não. Cara, assim, é um assunto bem pessoal, assim, eu acho, perdão, né? Quantas vezes, assim, vocês não fizeram uma coisa pra alguém ou deixaram de fazer e passou despercebido pra você e pra gente, né? E um tempo depois, meses ou anos, de repente aquela pessoa nos lembrou: aquele dia que eu te vi, você falou isso pra mim, eu não...
Cara, a gente nem lembra o que a gente falou. Quantas vezes isso não acontece? Então, assim, como a gente vem de realidades diferentes, a gente, vamos dizer assim, a gente tem uma sensibilidade, às vezes, um pouco diferente, algumas coisas podem nos ofender, outras nem tanto, algumas histórias que a gente possa ter. Então, às vezes, a gente carrega coisas que nos foram feitas, ou deixaram de nos fazer também, tem esses dois lados, né? E a gente, às vezes, acha aquela pessoa ou aquela atitude que foi tomada contra nós, assim, meu Deus, aquilo acabou com o meu dia, acabou com a minha vida, acabou... E a gente passa anos remoendo aquela situação e a pessoa que, às vezes, foi o ofensor ali, nem se ligou disso. Então, assim, o perdão, primeiro, ele passa pela nossa, humanamente falando, né? Ele passa muito por nós, assim, a pessoa ofendida, no caso... Agora, quando é recíproco, por exemplo, poxa, houve uma situação clara ali de uma ofensa, enfim, que os dois lados, sabe? Aí entra a parte de, vamos dizer assim, aí entra a parte divina. Mas eu vejo essa parte humana, assim, bem complicada. Porque às vezes a gente tem um perdão ali, poxa, eu queria que fulano me pedisse perdão, e às vezes aquele fulano, o cara tá, já nem sabe que... E a gente às vezes para a nossa vida e fica remoendo e não consegue mais dar nenhum passo, porque aquilo, poxa, aquilo praticamente parou a nossa vida, vamos dizer assim. E se a nossa autoestima, vamos dizer, já tá meio baixa, parece que todo mundo nos ofende, parece que nada dá certo. Parece que o mundo inteiro tá parado cara, tá naquilo todo ali. mundo contra a gente, por causa de uma situação... que nem foi... É um papo meio coach isso aqui, mas é mais ou menos isso que acontece. Então a gente fica tão derrubado pelas situações da vida que parece que está todo mundo pisando na gente. E a gente está guardando mágoas lá da nossa infância, de repente. Lógico, tem coisas graves, mas tem coisas assim simples que foram ditas, foram feitas, mas que ninguém lembra e a gente está parado naquilo. Então eu acho que a partir do momento que a gente entende um pouquinho a parte espiritual do perdão, a maneira cristã, a maneira que Cristo trata o perdão... Por exemplo, nem toda a humanidade, vamos dizer assim, pediu para que Cristo fosse lá na cruz e resolvesse nosso problema, mas está lá para a gente. Sabe, é só a gente tomar, vamos dizer assim, não digo tomar posse, mas assim, aceitar isso que foi feito e a gente já está perdoado. É graça o nome disso. Então, a partir do momento que a gente entende como Cristo trabalha, a gente vai trabalhar também isso um pouquinho na gente, que não vai precisar nem o outro pedir perdão, a gente já vai... na nossa vida, ter tomado esse primeiro passo de perdoar. Porque, lógico, a gente vai falar, acho que de situações extremas também, aí a gente entra em outro assunto, um pouquinho mais sério, assim, né? Mas eu digo de situações corriqueiras, quantas vezes assim a gente vê pessoas assim maduras que fulano fala, poxa, eu te falei isso há 3 anos. Cara, esquece, isso aí tá tudo bem, já é uma coisa que eu te entendo, sabe? Você teve teus motivos, não sei, cada um, sabe? Então é legal a gente ver pessoas que têm esse nível de maturidade, entendem dessa forma, porque a gente não pode também, né, ficar naquela, pô, não me ofendeu, não sei o quê. Lógico, se existe uma situação, poxa, vai lá, pergunte por que aconteceu, por que aconteceu isso. É uma maneira madura de se tratar isso. Mas a maneira que Cristo tratou essa parte de perdão, de perdão aos nossos pecados, cara, tá lá o perdão já foi dado. Independente de quantas vezes você cair, é só você aceitar esse perdão, pedir esse perdão, que ele já tá lá. E a maneira de Cristo tratar isso, acho que é Isaías, né, que traz esse texto, tá lá nas profundezas do mar. A partir do momento que você... errei... Cara, esquece, isso não vai ser mais jogado na tua cara, sabe? Pô, de novo, isso está apagado. Essa é a maneira de Cristo tratar o perdão. E quanto mais, não estou dizendo que a gente vai chegar nisso ou que vai ser fácil, mas quanto mais próximo a gente chegar dessa realidade, melhores vão ser nossos relacionamentos e o principal, mais saúde mental a gente vai ter também. Óbvio, eu não estou falando aqui de situações extremas, ninguém é trouxa também, né? Pô, uma situação... Depois a gente pode até citar alguns exemplos, né? A gente mas vamos começar mais leve, né? E foi bem lembrado, assim, da palavra graça, porque não adianta a gente continuar no tema perdão se a gente não entender a graça lá, nesse sentido. Então é importante até para quem está acompanhando, de repente, volta ao primeiro episódio, acho que foi que a gente gravou. Volta, assiste os 5. Volta todos os episódios. 5 horas e meia vai assistindo, não tem nada pra fazer. E revisa o episódio da graça, que se tiver alguma dúvida, manda ali pra gente tudo. Mas é tá importante. mandando bastante, né? Obrigado, pessoal, aqueles que já estão participando. Já temos alguns comentários ali, 2. Mãe, obrigado. Não, minha mãe não. Tua mãe não entra no. Ela achou que era o WhatsApp, ela escreveu errado no YouTube. No grupo da então família. é importante entender graça, porque eu não consigo estender perdão se eu não entendi o papel da graça. Então é importante. E eu acho que assim, realmente, vamos começar nas questões mais
mais leves, depois indo mais para questões mais complexas mesmo. Mas assim, o Wesley tocou num ponto das leves. Eu lembro de uma situação que eu sempre fui muito egoísta e ganhei um presente da Luzia, que é uma amiga da família, lá na infância, e ela trouxe 2 presentes embalados, pequenos assim na mão, e falou, ó, pode escolher. Obviamente, como eu sou o egoísta da casa, eu fui lá e peguei o primeiro. Peguei, abri, e o meu irmão pegou o dele e abriu. Só que o dele era mais legal que o meu. Aí eu fiquei chateado, e aí saí revoltado e tal, e ela viu isso. E depois de um tempo eu comecei a me sentir culpado, não é, por ter feito aquilo e tal, e levou anos que quando eu lembrava desse episódio, me fazia mal. Eu nem sei se eu pedi desculpa pra ela, mas se eu não Mas dizia... o que ela te deu? Um marca-página e deu um ferrorama pra ele? Eu não lembro. Aí é briga. Luzia, dá uma... Sim, perdão, Luzia. Entra em contato no 9... Por favor, 99... Ela não tem Instagram, né? Eu acho que não. O Júlio não segue ela. Não, eu não sigo. Eu não sigo. Você, então... Bola, você tá bloqueado por um tempo, tá? Até passar a raiva. Snooze, né? Não, eram coisas assim... Denunciou no Instagram ele. Eu lembro que uma era uma caneta da Coca. Era presentes... Que legal, hein? Módicos. E outro pacote de amendoim. E outro presente, uma eu não meia, lembro o que né? era. Mas uma meia do Seninha. Super-Homem. Era alguma coisa do tipo assim. E eu fiquei, assim, por um tempo, chateado. Com ela ou pela sua atitude? Não, pela minha atitude. Ah, tá. Né? Com ela também, podia estar. Não, e é uma situação grave, né? Vamos começar por situações graves, depois a gente vai pra leve. Precisava apelar no início. Isso. Aí eu fiquei constrangido por ter feito isso e tal. E depois que eu acho que eu pedi perdão, enfim, se não foi, eu me perdoei também por uma cagada infantil. Sim. Mas uma coisinha pequena. E às vezes é isso mesmo, são coisas pequenas que às vezes o outro lado não percebeu mesmo e pra ele não fez diferença, ou fez, e a gente às vezes fica travado nas questões que, se a gente tiver uma maturidade de chegar e falar, não, perdão pelo que eu fiz, ou às vezes, cara, nem notei. Então beleza, segue a vida e vamos viver. Você não fica perdendo tanto tempo e de repente perdendo a oportunidade de viver algo melhor por saúde também. por questões bestas, assim, né? Mas, obviamente, a gente vai também comentar sobre as outras questões que são mais Daqui a pouco deu pesadas. 1 hora e a gente não comentou sobre exatamente. sempre assim. Eu tô querendo evitar chegar nesse tema. Quando acabar isso, Episódio Perdão 2, né? Isso. Perdão 2. Momentos difíceis. Gravidade. Gravidade. Mas é isso, assim. E a questão que a gente podia entrar, perdoar é algo natural? Ele tinha algo mais pra falar do outro assunto. Esquece Tem, essa Bola? tem, Então tem. pode Não, falar. não, aí. sim, do outro Lewis? assunto. Deu uma respirada ali. Lewis? Não. Não, Lewis não, acho que tá fora Lewis hoje. Lewis não fala sobre Mas ele perdão, tem né? frases boas. Tem frases sobre boas, perdão. tem frases boas. Eu lembro que tem É que o todas poder as da peça da frases que glória. a gente tem no mundo cristão, assim, que a gente... um pregador falou... Cara, são esses São, ali que geralmente são 3, 4 que falaram e aí só foram Chesterton, replicar. o Lewis, Só alguma foram coisa replicar. boa. Chesterton nem tanto, né? Eu sou. Ah, não, sim. Tu é um Chestertoniano, né? Tá, mas não vamos Isso. entrar nisso. Não, a questão do perdão, da maneira como ele é colocado na Bíblia, ele tem essa questão assim de... Tem essa questão assim de colocar o dedo na ferida mesmo. Né? Porque o perdão, eu acho que ele é essa coisa, assim. Te remete a tomar uma atitude em relação ao que foi, ao acontecido, assim. Porque, geralmente, a gente passa por essas situações que o Wesley colocou ali, né? Elas são muito comuns, de as pessoas estarem chateadas e às vezes não sabem nem porquê e tal, e... A pessoa tá estranha comigo. É o dia a dia do perdão, vamos dizer assim. O perdão isso, é o básico, né? Então, a Bíblia, ela trata dessa questão assim com um pouco mais de seriedade e deseja que seja tratada com um pouco mais de maturidade, porque é essa coisa assim de realmente colocar o dedo na ferida, assim. Agora nós já vamos pro médio, nível médio. Nível, leve. avançamos um degrau. É isso. De realmente colocar o dedo na ferida, assim, porque primeiro que o perdão tem a questão... tem essa questão assim de entre você e Deus, assim. O perdão num primeiro momento, a princípio, não depende muito da pessoa que te ofendeu. Uma pessoa me ofendeu,
Então, assim, num primeiro momento, o perdão ele não é uma coisa assim que necessita, a princípio, que aquela pessoa que me ofendeu participe. É uma questão entre mim e Deus, e eu perdoo aquela pessoa. A Bíblia não trata do conceito de pedir perdão. Já percebeu isso? Não. Não. Não, eu nunca notei. A Bíblia não existe mandamento que diz assim, peça perdão. Não existe. A Bíblia fala assim, você tem que perdoar. Não pedir perdão. Eu tô tentando lembrar... Porque esse conceito de pedir perdão não existe. Não é que ele não existe na Bíblia, que quem sabe não tem que ser feito e tal, se a pessoa acha que deve vir falar e tal. Vai ter com o teu irmão, isso é mais... Mas isso é da pessoa que se ofendeu. Né? Não da pessoa da pessoa... Entendi. Entendeu? Não da pessoa que ofendeu e veio... Se alguém te ofendeu, vai e trate diretamente com essa pessoa. Por isso que eu tô falando que essa questão é mais, a princípio, entre tu e Deus, assim. Tu se resolve, tipo, pede para Senhor, né? Não tenho controle sobre essa situação, que tu faça justiça. Eu perdoo a pessoa. Então, não necessariamente a pessoa que ofendeu, ela precisa ter participação. Claro, aí depois... existe essa questão disso que tu falou, Mateus 18, né? Onde tá? Eu não sei, eu só sei que tá. Ir com a... Tá com o texto aberto aí. Não, é que eu tô... Aí é fácil, né? Não, aí tá. Mas é que é o texto? Esse é o texto. Então eu acho que isso é legal, assim. A gente precisa perdoar. A gente parte do pressuposto de que essa questão do perdão e de Deus ser perdoador é um atributo divino, porque Deus ele é perdoador. Deus ele perdoa sempre. É do caráter dele ser perdoador. Faz parte do, assim como ele é santo, assim como ele é bom, assim como ele é eterno, onisciente, os atributos, um dos atributos é o perdão. Deus ele é perdoador. Então, e esse atributo de Deus é um atributo comunicável. Ou seja, ele consegue passar esse atributo para que nós sejamos também desse jeito. Então, por isso que o imperativo bíblico é perdoe. Precisa perdoar. Alguém fez alguma coisa para mim, eu perdoo aquela pessoa. Claro, não é fácil. Isso não quer dizer assim que é um passe de mágica, que aconteceu, deu, de uma hora para outra resolveu. Assim, não, às vezes é um processo longo que vai precisar de várias questões, assim, mas eu preciso decidir que tem que ser feito assim, desse jeito. Porque senão eu fico carregando uma coisa comigo que daí isso vai me causar muito mais mal do que se eu perdoasse e seguisse a vida. Então, e aí eu entro em questões assim bem ruins, assim, de ficar acumulando coisa, ficar acumulando rancor, ressentimento. Aí eu entro numa questão também de que daqui a pouco eu posso começar a pecar por estar alimentando coisas que não era para estar alimentando, porque o perdão está ali para isso, e para eu perdoar e ficar de boa, e entregar para Deus e seguir minha vida e tal, né? Claro, na medida que a pessoa também tem maturidade, daí ela vem, né? Pede perdão, digamos assim, daí conversa e resolve tudo. Uma reconciliação. Fica muito mais fácil, né? Só que tem um primeiro ponto assim que eu colocaria do ensino bíblico é esse, assim, perdoe. Esse é o que a Bíblia fala. Perdoar é o imperativo bíblico e quando acontecer as coisas, você ora para Deus e mentaliza o assunto e medita naquilo e perdoa. Perdoa. Que vai ficar muito mais fácil. Parece, né, que é ruim a princípio, mas... E é ruim mesmo, né, porque não é fácil, dependendo das situações, né? Quantas situações terríveis, né? Acontece traição... Agora entramos na parte pesada. Acho que agora Não, ainda tem mais parte média pra falar. Tem. Calma, não vamos entrar Não vamos dar um passo. A gente roda e fala de traição e adultério. Tu fala, normalmente isso está relacionado ao teu tema. Nós vamos ter um episódio só sobre traição e... Vamos, a gente vai trazer algumas pessoas. Vamos fazer Vamos trazer convidados. Episódio Não Adulterarás em breve. Não, mas eu não sei o que eu falo. Pode falar? Não? Tá. Não. Agora eu quase derrubei o microfone. Tá funcionando ainda? Vamos lá, seguimos. O cara vinha 40 minutos sem falar. A gente já quase foi expulso desse local. Exatamente. Né? Quando? As câmeras não mostram, mas várias pessoas que acompanhavam já saíram.
Só resta uma única pessoa ainda segurando os ventos aqui. Tá. Quando ela largar, Isso, 7 aí, pragas. Isso, a gente vai ter que gravar num celular aqui, nós 3. E o perdão é para todos? Uma das coisas que quando eu estava... Eu trabalhava com adolescentes, na época eu era adolescente e trabalhava com adolescentes. Era nessa questão, perdão para todos e tal. E um dia eu estava estudando, acho que o livro da Stormy O'Martin, uma coisa assim. Que ela, o poder da adolescente que ora, o poder da mãe que ora. Tem 85 pessoas que livros, oram. Livros, de todo tipo. E o do adolescente, para mim, uma das coisas mais interessantes que eu li foi que logo no início do livro ela fala que nós devemos perdoar a Deus. Aí eu fiquei... Tá, mas Deus não erra, como perdoar a Deus? E fez muito sentido para mim, depois que eu estudei, começou a fazer sentido isso, no sentido de que eu preciso perdoar a Deus realmente. Porque por muitas vezes eu acho que Deus agiu errado. Então, não é um perdão porque ele realmente errou, mas a minha visão limitada do que como eu enxergo as coisas, eu acho que ele errou, porque eu queria que ele fizesse dessa maneira e ele fez de outra. Lá na frente eu vou entender. Mas enquanto a gente está trilhando esse caminho, eu preciso perdoar ele por esse erro que ele cometeu. Eu achei muito interessante essa questão de que até Deus precisa ser perdoado, né? Agora a questão, todos merecem ser perdoados? O perdão é para todo mundo? Essa é uma questão importante. Até quem não quer receber o perdão precisa ser perdoado? Começou a ficar mais difícil, né? Não é uma pergunta que me preocupa. Não, é que assim, vamos só continuar o raciocínio do Rafael ali. Para nossa saúde é interessante que a gente perdoe. Claro. Para a gente seguir, para a gente ter um pouquinho mais de sanidade, né? Que já é difícil, sem guardar remorso. Se a gente guardar mágoa das pessoas, e às vezes pessoas queridas, né? Porque às vezes a gente fica mais... Às vezes não, a gente fica mais sentido quando os problemas ou... Vamos chamar de ofensas, né, de modo geral, assim, mas generalizando, vem de quem a gente gosta. Quando é alguém meio indiferente, a gente, fica chateado, mas no outro dia parece que tá tudo bem, porque aquela opinião já não nos afeta tanto, a gente segue a nossa vida, a gente não vai ver aquela pessoa todo dia e tal. Mas quando o problema vem de alguém próximo, ou de alguém que a gente ama, ou de alguém que a gente tem uma consideração, e aí vamos entrar na gravidade maior da coisa, aí a gente já pensa um pouquinho, perdoa... Mas, às vezes, a mágoa fica, porque a gente vai ver aquela pessoa de novo e talvez essa situação se repita. E aí entram os problemas maiores. Porque a gente tem... Aí entra o lado do ofensor, vamos dizer assim. Sim. Porque a gente tem uma... Vamos pegar um casamento... Vamos radicalizar agora, então. A gente pega um casamento, sei lá, uma traição, ou um caso mais sério assim, de agressão, sei lá, coisas leves, né? Aquilo acontece, mas o outro lado, me pediu perdão, tal... Decidi perdoar, tal, beleza. E aquela situação vai se repetindo. Aí entra a tua pergunta. Essa situação merece perdão? É uma situação de arrependimento? Há muito tempo atrás, nem tanto assim, há 20 anos, 15 anos atrás, se você procurasse o conselho de 90% dos pastores, vamos supor assim, uma mulher ou um homem que foi traído, pastor, aconteceu isso, eu buscava conselhos... Não, vamos prezar pelo casamento, restaurar o casamento. Cara, e tem o seu fundo de razão. Cada situação é uma situação. Daí depois, 2, 3 meses, a situação se repetindo. 3 meses depois, não, mas temos que dar o perdão. A gente tem algumas situações que ficam tão insustentáveis que é difícil a gente colocar o conceito do perdão, sabe, da gente perdoar sem precisar nem o outro, vamos dizer assim, pedir perdão. Porque a situação vai se tornando insustentável. Né? Aqui entra a gravidade maior, vamos dizer, da coisa. Então, assim, é muito difícil a gente colocar esse conceito em uma situação extrema onde aquele que está traindo, ofendendo, agredindo, o que seja, não demonstra ou não tem arrependimento pelas suas atitudes. E aí não é nada antibíblico a gente se afastar dessa situação. Porque é uma situação que vai nos deixar doentes. É uma situação que aí sim vai nos fazer entrar num processo que talvez a gente não saia mais daquele buraco. Então, assim, entra também aquele fato da gente ter uma situação ali e daquela situação a gente vê, poxa, não existe uma opção para eu sair daqui.
É óbvio, Deus faz milagres e quem sou eu para dizer, não vá, faça, não faça. Cada um sabe da sua história, do seu relacionamento. Estou citando aqui casamento. Existem situações abusivas em trabalho, em família, em relacionamento com o irmão, com pai e filho. Por que não? A gente fala casamento porque, né? Mas assim, cara, é muito amplo isso. Porque a gente tem um lado assim que não demonstra arrependimento por aquele abuso, por aquela atitude. E nós, como cristãos, devemos fugir dessa situação e, por que não, ajudar pessoas a sair delas também. Porque aí existe uma coisa chamada abuso. E até alguns se caracterizam como crime. Né? Então, a gente tem umas 2 gerações para trás onde não se existia divórcio, onde não se existia não, tu é obrigado a ficar nessa situação. O divórcio era pior do que a traição, digamos assim, muitas vezes. E estamos citando exemplo, mas existiam outras coisas, a questão do trabalho, que era muito mais... Poxa, você tinha que ficar naquela situação o resto da vida, 60, 70 anos, que a pessoa vivia sobrecarregada. Sendo oprimida ali, Sendo oprimida, exatamente. Casamento é um ponto só. Então, assim, hoje a gente tem uma sociedade que ainda grita em algumas situações e essas situações são revertidas. E o papel do cristão é também denunciá-las, fugir delas e ajudar pessoas a sair desse ciclo. Aí entra o extremo, né? Sei lá, sabe aquela pessoa, poxa, mas eu sou submissa a isso aqui, ao meu trabalho, ao meu marido, à minha esposa, enfim, vou aceitar mais uma vez. Cara, quantas pessoas traumatizadas precisando de terapia, de medicação, de ajuda por causa disso? Não é preciso a gente ir muito longe. A gente acha que essa realidade está... Não, isso aqui é fora, isso aqui são para pessoas pecadoras, não são para... Cara, é só a gente bater na porta do lado que talvez a gente vá ter situações assim. Então, essa gravidade do perdão, muito cuidado. Ninguém é trouxa também. A gente, às vezes, está numa situação que está nos colocando uma doença por causa de um abuso ou por causa de uma situação... que a gente tem que perdoar também, é bíblico, temos que perdoar. Te perdoo, mas eu vou me afastar. Exatamente. Porque toma uma atitude para que isso então a gente tem que desassociar essas 2 atitudes. Perfeito. Eu te perdoei, eu saí dessa situação, mas eu quero tocar minha vida sem isso, porque isso me deixa doente. Não vou ficar... Eu não vou ficar alimentando isso em relação a um marido abusador ali, por exemplo, né? A mulher, ela perdoa, não vai ficar também levando aquele rancor, aquela coisa para ela, só que ela não necessariamente precisa voltar para o mesmo lugar. Né? Eu vou ler aqui o texto bíblico, porque daí entra nisso que o Wesley falou, porque o texto também fala sobre isso. A gente apelou cedo demais, eu acho. Não. Não, mas podemos voltar também depois. Que é a parábola que Jesus conta sobre isso. Né? Então ele começa dizendo assim, o reino dos céus... Então essa coisa do perdão tem a ver com o reino dos céus, porque Jesus compara o reino dos céus a essa história que ele vai contar. Então é interessante isso, né? O reino dos céus é semelhante a tal coisa, ele conta isso aqui, né? Então é interessante isso. Então assim, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que devia 60 milhões de denários, né? Que na conversão hoje são quantos reais? 10. Na conversão hoje... é uma situação exagerada de dinheiro. Exatamente. Ali a questão não é o valor em si, mas o exagero, né? Mas tem gente que... Tem uns comentaristas que falam que seria em torno hoje de 5 a 10 milhões de libras, que isso dá o quê? Uns 60 milhões de reais. 100 pesos. Né? E tem um pessoal que corrigiu, né? Veio fazendo a correção. Pelo IGPM. O primo rico. Diz que dá aí mais de $1 bilhão aí. Então a parábola está trazendo aqui uma dívida grande. Uma dívida impagável, vamos dizer assim. Impagável, exatamente. Esse é o conceito. Essa quantia aqui, a pessoa teria que trabalhar durante 164 anos para pagar, lá naquela época. Que é o tempo de aposentadoria no Brasil. Exatamente, hoje, né? Exatamente. Depois Dá um dia de trabalho. Depois da reforma da Previdência, foi excelente. Então, assim, uma vez... Crítica social, crítica... É brincadeira. Eu já perdoei o Senhor pelo que o Senhor fez. Uma vez que o homem não tinha como pagar, obviamente, né? O Senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. Então, o Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou a dívida. No entanto, quando esse servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo, que
trabalhava para ele, não? E que ele devia 100 moedas de prata, que seria daí 70 milhões, aquele ali seria 2, 3 mil reais. Né? Um dia de trabalho. Sim, bem menos. Um dia de trabalho. Um mês, aí 2. Naquela época seria. Um aluguel. Naquela época seria 90 dias de trabalho. Naquela época, né? Então era uma quantia grande também, assim, mas incomparável, né, com a outra. Pagável, né? Pagável. 100 moedas de prata. Então ele agarrou ele pelo pescoço e exigiu que pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele: tenha paciência comigo e pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar, mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes, foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. A palavra no grego aqui é legal, que é contaram tudo em detalhes. Essa palavra só é usada 2 vezes no Novo Testamento. Aqui, em Mateus 13, quando os discípulos pediram para Jesus contar a parábola do semeador, conta-nos em detalhes, né? E aqui é a mesma coisa. Então eles contaram assim: senta aqui que nós temos um negócio para te falar. E daí contaram tudo, assim, sabe? Puxaram a ficha corrida e contaram tudo. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei a sua dívida porque você me implorou. Acaso não devia também você ter misericórdia do seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? Então, irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Ou seja, foi torturado até a morte porque, né, a dívida era impagável, né? Então, aqui, muitas coisas interessantes aqui. Primeiro ponto é esse que o Wesley estava comentando, né? Por que aquele cara foi chamado de novo à presença do Senhor lá? Justamente porque o perdão para ele, que ele recebeu, não teve nenhum tipo de influência na vida dele. Ele continuou sendo uma pessoa ruim que ele era antes. Digamos assim, né? Ele teve a oportunidade de vivenciar uma situação muito legal, mas aquilo não transformou ele. Ele continuou sendo mau caráter, continuou sendo uma pessoa ruim. Então, o ponto, quase todos os comentaristas bíblicos assim que falam sobre esse texto chamam sempre atenção para esse ponto. Ele foi chamado de novo porque não houve mudança. Ele aquilo não impressionou ele não mudou, ele continuou sendo uma pessoa ruim. E aí ele foi condenado por isso. Então entra nisso que a gente falou, né? Eu perdoo a pessoa e só que fazer o quê? Se a pessoa tem efeito para ela, se não tem efeito para a pessoa, para que é que eu vou ficar aqui sofrendo? Exatamente. Então eu saio dessa situação. Não vou ficar sofrendo e remoendo e tendo raiva ou coisa do tipo. Perdoo, só que eu vou seguir minha vida. Exatamente. Se a pessoa não quer mudança. E nesse caso aí, ele recebeu uma graça abundante. Muito acima, que é a representação de Deus, né? Que nos entrega o perdão maior. E aí, qual que é o meu papel? Eu distribuo essa graça com aquele meu próximo que tem dívidas infinitamente menores, né? O grande ensinamento é assim, Deus ele já disponibilizou o perdão de maneira assim, que se eu passar toda a minha vida perdoando as pessoas, ainda isso não é nada comparado ao que Deus fez, entendeu? Então assim, nós não temos saída, na verdade, né? A Bíblia ela deixa a gente assim, ela coloca esse dilema diante de nós, né? Eu não tenho muito saída, assim. Esse é o caminho e andai por ele. Eu tenho que, se eu tô com a minha vida assim, não querendo fazer muito isso, não tô querendo perdoar muito, tenho geralmente esse espírito meio vingativo, assim, de eu achar que realmente, sabe, de novo e tal, e tenho uma atitude assim, geralmente não muito interessante, não muito legal com as pessoas que erram comigo, é uma coisa assim que eu preciso rever algumas questões. Porque a Bíblia não coloca muita opção diante da gente assim. E depois Jesus vai reforçar isso em Mateus capítulo 6, no Pai Nosso, né? Que daí ele junta as duas coisas e daí a coisa fica mais complicada ainda. Porque diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ele já coloca a condição a quem nos tem ofendido. Condição não tem condição. Já quando a gente ora, isso é uma responsabilidade gigantesca. Porque eu estou falando assim, Senhor, me perdoa assim como eu estou perdoando.
Não, pera, vamos revisar. Senhor, tá difícil. Então, por isso que é bom, a oração do Pai Nosso, ela parece tão simples, né? Sim. Tão singela realmente, e naquele momento foi, mas ela tem uma mensagem forte, cara. Porque quando eu falo que eu quero que Deus me perdoe assim como eu tô perdoando meu próximo, e quando eu vejo como que eu tô perdoando meu próximo, eu falo, opa, aí eu tenho dificuldade de aceitar o perdão de Deus realmente. É porque eu não consegui entender ainda esse perdão, não receber. E uma questão é que essa palavra ela está realmente sendo condicional. E nós temos mais dificuldade ainda de perdoar o nosso próximo, porque normalmente ele comete falhas contra a gente que a gente não aceita. Ou, por exemplo, o Rafa cometeu um pecado contra mim, ou me ofendeu em alguma coisa que é diferente de mim, eu falo, não vou perdoar, que absurdo você ainda fazer isso. Mas entra aquilo que a gente comentou no início também, que nós somos pessoas diferentes, com realidades diferentes. Tem pessoas que conseguem lidar melhor com uma situação do que outras. Tem gente que, mesmo perdoado, não vai mudar, não quer mudar, porque a pessoa ela não quer mudar, não quer aceitar esse perdão. E o perdão ele é transformador, mas quando há um arrependimento de verdade. Então, é muito importante ter esse ponto. Você dá o perdão e tem que, para quem foi perdoado, tem que ter um arrependimento de verdade. Não simplesmente um remorso que passou e eu vou cometer de novo. Então tem que ter um arrependimento para que no arrependimento haja um processo para mudança. É porque o primeiro ponto assim, do perdão, que ele precisa ser colocado em prática, é justamente por causa da questão dos relacionamentos. Porque os relacionamentos são importantes. Então, se não existir perdão entre uma comunidade de amigos, né, família, uma comunidade de fé, de que todo mundo convive junto, se não existir o perdão, na verdade não existe convívio. Os relacionamentos, eles geralmente estarão assim, constantemente sendo colocados em xeque, eles vão estar constantemente sofrendo tensão, assim, porque um disse uma coisa, porque outro falou uma coisa, porque alguém falou alguma coisa contra mim. Então, assim, o perdão ele é necessário, porque senão não existe o relacionamento. E sem relacionamento não existe igreja, e porque a igreja é o relacionamento. E se eu não me relaciono com o então, próximo, assim, não consigo... Na verdade, não existe essa coisa da fé, do reino, do cristianismo, essas coisas, se não existe o perdão. Então, o perdão ele vem para esse ponto, assim, para restaurar relacionamentos, né? Através do perdão, você pode voltar novamente a falar com aquela pessoa, né? Ou então, assim, quantas vezes aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês também, quando vai conversar com alguma pessoa, quando alguém errou contigo, falou alguma coisa, tal, quando tu vai por isso que essa coisa do perdão é importante, né? Daí vai lá, vamos conversar sobre o assunto, então. Não era nada daquilo que... Às vezes não era nada daquilo, aí as pessoas te falam uma coisa, tu fala assim, mas tu mesmo meio que já saca, assim. Mas é que tu não entendeu, tá? Então, por isso que é legal esse negócio do perdão, de ter maturidade, porque assim, às vezes só numa conversa, já sabe, assim, e tal. Às vezes a coisa que parecia que era grave, às vezes não é tão grave assim. Se realmente era grave, também precisa ser colocado, precisa ser resolvido. E aí entra a importância dos relacionamentos do que tu tá falando, porque tem coisa assim, por exemplo, quando tem uma amizade com alguém, tu conhece uma pessoa há anos, não vamos colocar família, porque família a gente tem uma mais próxima, assim, mas amigos, assim. Tu já conhece, já sabe o que aquela pessoa fala, já sabe o que ela faz. Tem coisa que ela faz que tu não concorda, mas tu é amigo dela. Sim. Aí chega alguém 5, 6, 10 anos depois, tu conhece, fulano... Você sabe que aquela pessoa não falou aquilo, você conhece, você não precisa nem conversar. Não, beleza, tu releva. Sabe, então tem situações que os relacionamentos, quanto mais aprofundado a gente tem com amigos, com família, com esposa também que seja, parece que o perdão ele se torna... Não, eu sei que fulano, e se tu precisar tirar uma satisfação, quem sabe tu tem alguma decepção ali, mas na maioria das vezes tu vai as coisas vão se acertar. E voltando um pouquinho no teu raciocínio anterior... aquela coisa assim, não, mas eu tenho dificuldade em perdoar, não, porque minha família é assim, meu pai era assim, meu avô era assim, eu vou morrer assim. Cara, esse é o papo mais anticristão que existe. Exatamente. Porque a vida cristã, ela é baseada em mudança de comportamento. Eu aceitei a Cristo, tem que fazer alguma diferençazinha no meu comportamento. Não é que você vai
da noite para o dia você vai se transformar no maior perdoador que já nasceu nessa terra. Não é isso. Mas esse crescimento ele tem que ser. Então, muito cuidado se a gente é o cara que não consegue perdoar, que a gente é o cara que guarda lá. Né? Não, eu sou estourado mesmo. Cara, isso é sinal de que a gente tem alguma coisa errada na nossa caminhada cristã. Porque nós, aquele ponto inicial que tu citou também do perdão ser um atributo de Cristo, nós que desejamos ser mais semelhantes a Cristo, devemos também imitar os atributos imitáveis de Cristo, vamos dizer assim. Mas a gente está não, eu sou assim mesmo e não adianta, eu vou morrer desse jeito. Cara, a gente não entendeu algumas coisas ainda se a gente está com esse raciocínio, principalmente em relação ao perdão. Eu não consigo porque meu pai era assim, minha mãe era assim, me criaram assim, eu nasci num lar assim. Peraí, você tem a oportunidade de, em Cristo, tentar trabalhar isso, porque é interesse de Cristo também que isso seja moldado na tua vida. Por isso que o ensinamento de Cristo ele é genial, assim, ele ultrapassa as barreiras, assim, né? Porque ama ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então, assim, a gente... Por que ama o teu próximo como a ti mesmo? Porque a gente também consegue perdoar a gente das coisas que a gente faz. Claro, às vezes acontece uma coisa muito grave e tal, tu fica aquele sentimento de culpa, uma coisa assim, né? Às vezes fica um processo mais fica difícil se perdoar. Né, mas assim, ó, se a gente tivesse tolerância com as pessoas, assim como nós temos tolerância conosco mesmos, né? Então, porque assim, eu faço as coisas, eu faço um monte de besteira, né, e tal, mas eu sempre tô aqui, não, mas vamos lá e tal, né, eu sou o meu maior motivador, digamos assim, em relação a... Vai lá, garotão. Vai lá, garotão, vamos avançar nessa parte aqui e tal. Então, assim, eu vou fazendo as coisas, mas eu mesmo convivo comigo mesmo e eu vou tendo tolerância comigo mesmo e vou dando oportunidade para eu mesmo crescer nas situações, assim. Então, por isso que é essa coisa, ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque você faria essas coisas por ti, você faz por ti. Então, tu tens que fazer pelo outro também. Então, esse sentimento de tolerância, de empatia, assim, tentar... Não, tá, mas calma aí, o que tá rolando aqui? E tentar entender o outro lado e a gente precisa desse sentimento, dessa coisa, entendeu? O orgulho é uma coisa terrível, assim. O orgulho, ele vai contra tudo isso que nós estamos falando aqui. E Jesus, ele veio para combater isso porque realmente, assim, se a gente botar alimentar o orgulho em cima das relações, aí é complicado. Eu lembrei de um texto lá de Gênesis. Gênesis 4:24. Bem legal isso aqui por causa do que Cristo falou depois, que eu acho que está relacionado com esse texto aqui. Lameque estava falando lá, não sei o que e tal, estava fazendo uma justiça, que umas mulheres dele tinha acontecido alguma coisa, ele falou assim, ó, se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 77 vezes. Tipo assim, uma coisa assim de... Depois que a gente lê a história aqui, o contexto, é uma coisa assim de orgulho, entendeu? Ele estava se achando o tal... que quem fizesse alguma coisa contra ele tinha que ser castigado muito mais do que se tivesse feito com outra pessoa, entendeu? Então ele estava se achando o cara orgulhoso e achando que, entendeu? Se achando o gás da coca, como a gente diz, né? E daí depois eu acredito que alguns comentaristas falam isso também, que depois Jesus usou essa fala aqui, que essa fala aqui é de Gênesis, né? do Pentateuco, quando Pedro perguntou para Jesus assim, né? Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Né? E aí Pedro chegou e vou dar um chute legal aqui, né? Número da perfeição. Senhor, devemos perdoar 7 vezes? Que já era um absurdo, né? Já era muito. Meu Deus, porque o Talmud lá e o Antigo Testamento falava que tinha que perdoar 3 vezes só. Esse era o ensinamento. Né? Então Pedro deu uma carcada em cima de 7. Aí Jesus, né, subverte toda a situação, usando aqui esse negócio aqui do 70 vezes 7 aqui, que eu acho que tem a ver com essa... Ele subverteu essa fala de Lameque, que era uma fala orgulhosa, e disse assim, não, nós devemos perdoar 70 vezes 7. Que na verdade Cristo estava dizendo assim, devemos perdoar quantas vezes forem necessárias, né? Que na verdade é apenas um reflexo do que Deus faz com a gente. Exatamente. Se a gente for contar quantas vezes ele já perdoou... Não tem como comparar. Ainda fica igual bem que é infinito. Fica igual a parábola ali. Não tem como comparar. É um valor muito gigante, inestimável, inalcançável. E aquilo que eu tenho que perdoar o meu irmão são poucas coisas. Poucas coisas. Claro, salientamos mais uma vez. Às vezes existem coisas graves
que eu vou ter que perdoar, mas não necessariamente vou ter que Preciso continuar me colocar na convivendo. mesma situação Não novamente. preciso, né? Ninguém é trouxa, né? Não vou ter que, às vezes, me colocar naquela mesma situação desconfortável novamente, de ter que viver, quem sabe, com uma pessoa que me fez muito mal, né? Uma pessoa que me prejudicou grandemente. Não quero mais conviver com essa pessoa. Eu acho que também na Bíblia ninguém fala, não tem esse ensinamento também, que eu sou obrigado a conviver com a pessoa. Não, a Bíblia fala perdoar. Então você perdoa, né? Entrega para Deus e vive a tua vida com a tua mente tranquila, né? Entender também que esse perdão, ele na nossa humanidade, a gente não consegue ter um poder de ter amnésia e simplesmente esquecer tudo. Não. Vai ter que ter um processo, e às vezes até com tratamento, para que consiga dúvida. superar isso ali e consiga retomar a vida e seguir adiante. E às vezes o seguir adiante deixei aquilo e vou seguir por aqui sem a pessoa. E um ponto ali que o Wesley falou a gente tem que tomar muito cuidado com esse orgulho, orgulho que infla o nosso coração de falar: eu sou assim, fui criado dessa maneira, comigo erra só uma vez, não tem chance e tal. É mais ou menos aqui, o Alfredo Rocha, na palestra dele, ele fala que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Sim. Isso não é bíblico de maneira alguma, porque quando você vai sentença, né? quando você chega ali na história de Paulo, principalmente, que deixa muito claro que ele fala assim: já não sou eu mais quem vive, é Cristo, é Cristo que vive em mim. E quando Cristo vive em mim, são os atributos celestiais que vão falar mais alto. Eu, na minha vontade, no meu desejo, eu não quero perdoar, porque eu tô com raiva, eu acho que a outra pessoa não merece uma segunda chance, porém, quando Cristo começa a habitar dentro do meu coração, eu começo a olhar para um outro como um igual. E quando eu olho para o igual, é aquilo que você falou daí. Eu olho quantas coisas erradas eu faço, eu olho quantas vezes Deus me perdoou, e aí eu entendo que o outro também precisa de uma nova chance. E vai precisar muitas outras, assim. Então, assim como eu recebi esse perdão, essa graça ilimitada de Deus, Deus me convida para fazer parte do reino dele, estender essa graça ilimitada para o meu irmão também, para o meu próximo. Aquele que erra diferente e às vezes que erra igual também, né? Eu acho que uma coisa que tem funcionado na minha vida, né? E eu acho que funciona bem, que é esse princípio bíblico, que está ali principalmente em Mateus 18, né? Mas tem no livro de Atos também com Cristo ali, que uma coisa que ele fez. Uma coisa que tem funcionado é assim, eu acredito que a pessoa que é ofendida, eu acho que tem muita força você ir procurar a pessoa. O cara fez alguma coisa para ti. Alguma coisa para mim, assim, grave. Mas eu vou lá e procuro a pessoa, sabe? Eu acho que isso desarma. Eu acho que isso... E mesmo que a pessoa seja orgulhosa e ainda, depois de ter te magoado ou feito alguma coisa, ela ainda continuar, mas pelo menos... Você desabafou, né? Desabafei, fiz a minha parte, quem sabe conversei, entendi, falei alguma coisa que eu queria falar, perdoa a pessoa, fica mais fácil assim. Fiz isso algumas vezes na minha vida, poucas vezes, não tenho tantos inimigos assim, não precisei fazer muitas vezes. Eu tenho uma não lista que eu saiba, eu ia até passar para vocês. Mas só que eu acho que isso dá muito certo assim. Cristo fez isso, né? Chegou um dia para Paulo e falou assim: Paulo, por que me persegues, cara? Qual que é o problema, né? Paulo estava indo para Damasco de cavalo, perseguidor da igreja, cara do mauzão ali, ia provavelmente quando chegasse lá em Damasco ia matar uns cristãos lá que estavam esperando só a chegada dele. E daí Cristo ele pegou no meio do caminho e falou assim: qual que é o BO aí? E aí teve a transformação de Paulo, né? Porque Paulo teve um encontro com Cristo, Cristo falou para ele o que ele queria, Paulo também de certo teve uma conversa ali e tal. E a coisa foi resolvida, entendeu? A gente tem esse princípio, Mateus 18 fala sobre isso. Você vai e procura. Se ele aceitar e ter uma boa conversa, beleza, se resolveu. Ótimo, maravilhoso. Ótimo. Às vezes, se não der, vai uma segunda vez, leva uma outra pessoa junto. Vai ver se resolve. Se não, depois, a terceira vez, né, que fala Mateus 18, aí depois tu entrega para Deus, mas assim, tu tá livre. Tá com paz no coração. Tu tá com paz e vai viver a tua vida. Então, esse é um ponto legal, assim. Eu acho que esse princípio bíblico, ele é libertador. Ele é contracultural, porque a nossa realidade que a gente vive hoje não é disso. Isso é uma coisa, assim, bem essencialmente do cristianismo, assim. E é uma coisa libertadora. E quem faz isso, eu acho que tem paz, assim.
Aquela frase clichê, né? Você guardar rancor é você tomar veneno para que o outro morra. esperando que a outra pessoa morra. Então, Maravilhoso isso aí. Lewis? Não, esse não é Lewis. Não é Lewis, apenas. Esse é Nelson Albert Rodrigues. Einstein. Que ele assim. Então, eu acredito assim, que é libertador e tu consegue viver bem, assim, novidade de vida e tendo paz com Deus, né? E daí depois quando tu vai fazer a tua oração, Senhor, perdoa o que eu fiz hoje, né? Eu sou pecador, tu vai fazer essa oração com paz no teu coração, sabendo que tu vai ser perdoado por Deus. E essa paz no coração realmente não há nada que pague isso, porque é uma sensação boa. Diferente de você, eu eventualmente tenho que pedir desculpa, porque às vezes eu acabo me metendo em coisas que não precisava, se eu ficasse quieto na minha. Sim. E rede social hoje em dia é isso. Esses dias atrás, teve um pastor que fez rebelde das redes sociais. Ele é novo, ele não aprendeu. Eu sou um garotão. Ele quer mudar o mundo. Eu ainda acredito. Eu ainda acredito. Já era pra ter desistido, né? Porque ele não tá tão novo. Enfim. Aí fez algo lá que eu discordei e tal, com uma outra pessoa. E eu fiz um comentário, não vou entrar muito em detalhe para não citar. O pastor fez algo para um outro pastor. Tá? Sim, tá. Fez lá tomar as dores. Né? Fez Eu vou digitar o nome aqui no grupo. E que... Digita aí. Eu já passei por uma situação semelhante e eu me doí pelo cara. Sim. E aí eu fui lá e fiz um comentário. E fiz um comentário e tal, e passou. Aí esse cara mandou, esse pastor que fez, contra o outro, mandou uma mensagem... que tinha ficado decepcionado porque já me conhecia há muito tempo e que não sabia que eu pensava aquilo e não sei o que. E, cara... Eu não sabia que você era assim, Júlio. Nem eu sabia, eu tô surpreso. Eu sou muito pior do que vocês sabem. E aí passou aquilo, mas de repente aquilo começou a me incomodar. Aí eu falei... E aí, aquele orgulho ainda, Sim. né? Tô na minha razão. É inerente do ser humano, não Tô na minha adianta. razão. Meu pai era assim. No pior que não. Aí que tá, nem essa desculpa eu posso usar. Aí foi passando e aquilo começou a me incomodar. E aí isso começou a me incomodar, é aquilo que a gente chama do Espírito Santo, que um dia a gente pode comentar mais sobre isso também. O peso na consciência. O Júlio ainda não havia cometido o pecado com o Peso na Espírito consciência. Santo. Peso na consciência eu lido bem, o Espírito Santo ainda não. Tá ofendendo pastores. Né? A que ponto chegou? É pior que isso. E aí um dia eu falei, cara, fazer, né? quer saber? Eu vou falar com ele. Aí fui lá e falei. Continuamos pensando completamente... Piorou a situação. Antagônicos, né? Um com o outro. Continuaram divergindo na situação, sim. Em todas as concepções do que é o certo ou não. Mas pedi desculpa porque não cabia naquele momento. Se eu tivesse alguma coisa, eu poderia ter ficado quieto, que era o melhor. Sim. Esse era o ideal, né? Ou poderia ter ido conversar com ele, tentar entender a situação, porque às vezes pode ser uma questão diferente, enfim. Como não era, continuamos pensando diferente, mas pedi desculpa, ele entendeu, aceitou o perdão, a gente conversou rapidamente. Cada um segue sua vida. Sim. Tentando fazer do jeito que entende que é melhor, tentando se aproximar cada vez mais daquilo que Deus deseja da gente. Mas depois daquele dia, tranquilidade, paz no coração. Precisava desabafar. Sim. A gente tá ouvindo, pode continuar. Eu precisava desabafar aquele lá. Minha psicóloga já ouviu isso aí. Tá. Mas Coitada. traz paz. Aí, não adianta. Tu falou, traz paz ao coração. Tu resolve isso aí. Então não tem porquê a gente ficar carregando coisa que pode deixar pra trás e seguir a sua vida. Não, e faz mal, tá, Júlio? É uma coisa... Vamos aconselhar ele agora. Não, mas Júlio. faz mal. É uma coisa, é uma semente. Naquele livro, tem um livro que ele fala sobre o poder transformador do perdão. Acho que é uma coisa assim. É um livro de um teólogo aí. Ele fala assim, fala sobre o perdão e o não perdão, né? Tanto o perdão quanto o rancor, que não sei se seria o contrário do perdão, é o que seja, rancor, mas aquela coisa. São Guardar mágoa, né? São duas sementes, assim. Uma semente vai produzir vida, vai produzir coisa boa. A outra semente, ela é uma erva daninha, ela fica ali, começa pequena no coração, mas vai alimentando, daí tu vê aquela pessoa, aí tu, sabe? Aí tu vai... Aquela coisa que hoje a gente chama de ranço, né? É chamado hoje aí na sociedade de ranço. Tu vai criando isso da pessoa, e daí a pessoa posta uma foto nas redes sociais. Cada coisa onde tu vê aquela pessoa vai aumentando aquilo. Porque tu não se desliga, tu não tratou daquilo.
Então, tudo que a pessoa faz, tudo que ouve dela, tudo que sabe assim, aquilo ali te machuca e te causa mal. Então, é aquilo que a gente falou, né? Tu tá alimentando uma coisa pela outra pessoa, mas na verdade quem tá se ferrando é tu próprio, é tu mesmo. É a tua vida que parou. Tua vida que parou ali. Então, quando tu quebra esse ciclo, né? É como a gente falou, né? Entrega para Deus e perdoa e Quase quebrou o copo. e se liberta e tal. Atrapalha. Então, tu começa a produzir a semente boa, né? Que aí você vai aguar aquela semente, ela vai produzir coisa boa, vai produzir paz e vai produzir cura. Né? Que eu acho que esse também, a gente poderia falar depois sobre o verdade. perdão, né? É um processo de cura. É um processo de reatar relacionamentos e tem esse processo de cura também. Né? Tu se cura e existe a possibilidade de você ainda curar a outra pessoa. Né? Porque botar o dedo na ferida, conversar sobre um assunto difícil que aconteceu e sabe assim, chamar a pessoa e conversar pode produzir cura para as duas partes. Né? É aquela história, talvez você não resolva a situação, Não, mas você pode ser vai que não. falar Exatamente. pela divergência de pensamentos e tá bem, e tá tudo bem também, né? E assim, o grande problema do perdão é que normalmente as maiores decepções que a gente tem, as maiores ofensas, vamos dizer assim, que a gente carrega conosco, são de pessoas que são próximas a nós ou foram próximas a nós um dia. Então esse é o grande peso, vamos dizer assim, que a gente pode carregar, né? Dessa decepção que a gente pode ter com alguém, enfim, que pisou na bola com a gente. Porque quando é de alguém desconhecido, de novo, fica mais fácil, parece, da gente seguir em frente. Então aí entra essa importância. Talvez a gente tenha essa liberdade de chegar, escuta, aconteceu isso e isso. Não, mas é isso mesmo. Não gosto. Beleza, você colocou para fora, não deu, se afasta daquela situação e a vida segue. É uma questão de terapia mesmo, vamos dizer assim, né? É uma questão de deixar o fardo mais leve para carregar. Então essa questão do perdão, primeiro, ela tem que estar muito definida conosco. Conosco, com Deus. E a partir daí entra aquela primeira assunto que você falou, não depende de quem nos ofendeu, depende de nós, esse primeiro passo. Se vai ser necessário falar, se vai ser necessário a gente se afastar dessa Ter pessoa, um enfrentamento, né? se vai ser necessário a gente expor a situação, se vai ser necessário a gente contar para outro, se vai ser necessário a gente fazer terapia por causa disso. São situações que a gente vai ter que analisar e cada situação em si vai demandar uma solução diferente. Ou se simplesmente não fazer nada vai resolver a situação, porque dentro de nós já deixamos aquilo resolvido. Mas nunca carregar isso. Tem gente que se adoece por algo que lá atrás foi feito e, cara, parece que tudo que essa pessoa fala é pra ela, parece que onde a pessoa vai é pra ela, parece que a pessoa tá mandando recado, parece que a gente vive perseguindo, com a síndrome de ser perseguido. Então, assim, o potencial maligno que existe atrás do não perdão ou do rancor é gigantesco. E o potencial divino que existe por trás do perdão é gigantesco também. E, de novo, já é difícil a gente caminhar sem mágoas, sem rancores. Você imagina carregando um trator de rancor nas costas, que é aquilo que vem no dia a dia, ou tentando absorver tudo. Não, é pra mim isso, essa ofensa foi pra mim, fulano não me deu bom dia hoje, sabe aquela história da gente ser pessoas negativas porque lá atrás tem algo que a gente não conseguiu se livrar. De novo, de alguma forma, ou seja, tendo a maturidade de chegar na pessoa e falar, não, eu tô esperando que ele me fale, porque ele sabe o que ele fez. Cara, a gente não tá dentro da vida da outra pessoa para saber. De novo, situações extremas talvez exijam medidas extremas de perdão e de afastamento. Sim. Mas, cara, vai da nossa maturidade de como pessoas saudáveis também que somos mentalmente, de saber tomar atitude, de buscar um pouco de sanidade, vamos dizer, nessa situação que envolve o perdão, ofensa, rancor e tudo mais. Lembrei da frase do Lewis, Julia. Vamos encerrar então com a frase do Lewis. Teve pouca frase já? pronta hoje, né? Sim. Já pitou uma luz. Não, mas é ali disso atrás. que o Wesley falou, né? Ele tem uma frase do Lewis, acho que é naquele livro dos 4 Amores, que ele fala assim, a ideia do perdão é linda, né? Até que... Não é o peso da glória? O poder da glória, é peso da glória? Eu acho que é. A ideia do perdão é linda até que alguém tenha algo a que perdoar, né? Ou alguém a que perdoar, alguma coisa assim. Alguma coisa perdoar. Mas é isso, É isso aí, mas nesse sentido. esse é o negócio. É muito fácil falar de perdão, mas é muito difícil de fazer. E é por Muito isso fácil, né? A gente fala aqui uma hora lindamente, perdoa e tal, não sei o quê. Não só perdão, Tal. todos os atributos Isso. divinos que Não, a gente tem exatamente. que copiar,
envolve primeiro a gente baixar o nosso ego para... Exatamente. Que mexe com orgulho. Mexe conosco, né? Com o eu. Exatamente, mas essa coisa do perdão, assim, porque às vezes tu lida com as pessoas assim bem complicadas, né? Gente mau caráter, gente baixa, gente vil que realmente quer te gente que não prejudicar. tá nem aí se você vai perdoar ou não. Exatamente. São as Então, mais por isso complexas. que eu falei no começo ali, o Wesley falou, né? Por isso que é uma coisa, primeiramente assim, ó, entre eu e Deus, e vamos resolver. Mas é uma coisa muito fácil de falar, é uma ideia muito linda, muito maravilhosa, né? E Só que através de Deus para conseguir até entregar. quando você tem alguém ou alguma coisa que perdoar, aí tu começa a saber a dificuldade que é, né? E daí você entende o lado de Deus, né? Que perdoou. Na cruz, né? Na cruz. Pai, E perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. para um monte de gente que não queria o perdão, não tava Na nem pro cruz perdão estava ali, naquele estava momento. massacrando ele ali. E ele, naquele momento, ainda estendeu o perdão. Né? Então é uma coisa assim que realmente Foge a concepção humana. foge a concepção humana mesmo. Né? Graças a Deus por isso, né? Que Deus é um Deus Exato. perdoador. E assim, independente de qualquer coisa, do que vai seguir depois, a melhor atitude sempre vai ser aceitar o perdão e perdoar, né? Independente do que você vai fazer depois. Se você vai afastar, se vai continuar, enfim. A melhor coisa é aceitar o perdão de Deus, que é incompreensível, e através dele dar o perdão para os outros. Então vocês estão perdoados. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Né, Júlio? Por todas as ofensas que vocês cometeram contra mim. Tem muita coisa que eu precisava revelar aqui, mas eu Vou segurar. vou segurar aqui os ventos. Duas ele já citou. Exatamente. Tem mais Daqui tópicos. a pouco ele cancela a terapia dele e faz aqui. Exatamente. Na verdade, tá tão caro quanto. Precisávamos conversar sobre E isso depois. redirecionar a verba. Porque Tia- não perdoo a mensalidade aqui, tá? Tia Luzia, se quiser, deixa o comentário depois. Isso, manda presente. Cancela o marca-página do esmilinguido. Exatamente. Manda meinha pro Natal. Gente, obrigado para vocês que ficaram até o final. Um excelente restante de qualquer coisa, se for dia, noite, enfim, para vocês. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Wesley? Passar bem. Passar bem.